Dando sequência à parte aí de resposta em frequência, a gente vai ver então como que você pode construir aproximações assintóticas para a resposta em frequência de um sistema de controle, de uma função de transferência, a partir desses retas assintóticas do diagrama de Bode. Então a gente separa, resumindo, separa a tua função de transferência em polos e zeros, traça cada comportamento individual por meio dessas assíntotas, né, que tendem a uma reta, e aí você faz o somatório dessas retas e acaba sendo simples você ter uma ideia de como que está o comportamento do teu sistema, como que é a resposta e frequência do teu sistema total, né, mesmo que ele seja um sistema aí um pouco complexo, com vários polos e zeros. Então, curva de magnitude e fase da resposta e frequência traçadas em escala log, né, e ainda o teu módulo com ganho dB é chamado então de diagrama de Bode. Então, qual que é a grande vantagem? Né? Que em especial o teu diagrama de Bode ele pode ser aproximado por segmentos de reta e de forma direta, de forma simples, né? Sem muita complicação, com papel ali em escala log e uma régua você consegue saber bem o comportamento do teu sistema. Então você tem um comportamento assintótico dele, né? De forma aí direta. Para traçar então o diagrama de Bode, vamos considerar um sistema GDS aí bem complexo, aí, com vários polos e zeros, né? Então ele tem um ganho K, o zero Z1, Z2, o Zn, e no teu denominador, né, um SM, né, para ter uma fase, pode ser vários polos na origem, então polo 1, polo 2 até o polo K, né? O módulo da resposta em frequência, né, o módulo desse teu G de J ômega, se você trocar então S por J ômega para obter a resposta em frequência, se você quer calcular o módulo dele, você pode calcular o módulo individualmente de cada um desses elementos e fazer o produto dos zeros, né, dividido pelo produto dos polos, tá? Então, o que a gente está colocando aqui? O K, né, que ele é simplesmente um ganho, então ele vai multiplicando, né, ele já é um módulo. Então, aqui você tem o módulo do primeiro elemento, o módulo do segundo, o módulo do terceiro e o módulo aqui da parte de baixo também, né? Então, quando S tende a J ômega. Então, trabalhar dessa forma acaba ficando um pouco mais chato, né? Porque você tem várias multiplicações e divisões, né? Para a gente transformar multiplicações e divisões em somas e subtrações, você pode usar, né, o log do teu G de J ômega, né? O log na base 10 e ainda 20, multiplicando log na base 10 para você ter uma escala em decibéis, né, em dB do módulo do teu sistema, né? E ainda é 20 multiplicando e não 10, né? A escala em dB vocês devem ter visto em algum lugar que ela é 10 vezes log, claro, log na base 10, né, de alguma coisa, isso aqui te dá um ganho em dB. Como a gente está trabalhando com 20, né, a gente não está trabalhando com 10, a diferença é que o 10 log, ela foi feita, essa escala, para ser uma escala de potência, né, que ela relaciona um ganho de potência. Você tem uma potência de entrada e uma potência de saída, né? O ganho disso, que seria a potência de saída dividida pela potência de entrada, é um teu ganho em escala dB. Como a gente trabalha aqui com amplitudes, né, a relação de amplitudes com potência é uma relação quadrática, né? Então você teria, para trabalhar com essa relação quadrática, seria uma relação de potência com amplitude, você teria que ter um log aqui ao quadrado das amplitudes, né? Então log 10 quadrado, esse 2 passa para cá, então você acaba tendo 20 log, né? Então aqui a gente trabalha com 20 log do ganho, né, para ter nosso ganho em dB e não 10. Aqui ficou um slide em branco. Apareceu o slide, né? Então, a gente vai trabalhar então com escala dB e você transforma produtos em multiplicação e divisão em soma, né? Então você tem ali 20 log do ganho, mais 20 log do primeiro polo, 20 log do módulo do segundo zero, né? Do primeiro zero, do segundo zero. E o polo ele entra subtraindo. Então com isso, cada parcela de ganho pode ser traçada separadamente e o resultado final vai ser uma somatória de cada elemento, né? De cada um desses segmentos aí de reta. Então, se você souber o comportamento de um sistema, por exemplo, de um S mais A
Tá? No sistema 1 sobre S mais A. E ainda no sistema quadrático, né? S quadrado, 2 vezes amortecimento ômega n S mais 1, né? Claro, amortecimento menor do que 1, porque se o amortecimento for maior do que 1, você pode separar em S mais A, S mais B, e aí você tem dois sistemas de primeira ordem compostos, ainda um sistema de segunda ordem, aí fica até mais simples a tua análise, né? Então você consegue aí saber o comportamento de todos eles, né? Porque quando você traça a escala dB e frequência em escala log, o que você tem são comportamentos aí em segmentos de reta. Então a gente vai ver o comportamento de cada parcela, polo ou zero, né, para saber, tentar encontrar uma assíntota aí de cada um desses elementos. Então o primeiro que a gente vai traçar é o diagrama de Bode de S mais A. Então G de S é S mais A, resposta em frequência J ômega mais A. É interessante você separar, sempre que você tem por exemplo, J ômega mais A, você colocar ômega dividido por A mais 1, né? Sempre alguma parcela que dependa do ômega mais 1 aqui no final, que aí a gente diz que você separou o ganho em baixa frequência, né? Então esse comportamento dessa parcela sem esse ganho A, ela começa em 1, né? Ou seja, o teu ganho é 0 dB, então você começa com ele normalizado, aí depois sim você aplica esse A, que esse A, na verdade, é um ganho em baixas frequências, quando o ômega tende a 0, né? Então, trabalhando com um só não tem muita diferença, mas quando a gente chegar no exercício ali que tem mais de uma coisa composta, né, mais de polos compostos ali, você vai ver mais ou menos como que ficaria esse comportamento, né? A gente costuma separar o nosso comportamento assintótico para uma assíntota de baixa frequência e uma assíntota de alta frequência, tá? Então vamos começar primeiro para baixa frequência. A gente considera baixa frequência quando o ômega é menor do que o A, né, que é o valor aqui no caso é um valor de um zero. Então quando o ômega é muito menor do que A, o teu módulo é aproximadamente A, né, e a tua fase é aproximadamente 0 grau, 0 grau, né? Já que a parte real do teu J ômega mais A é muito maior do que a tua parte imaginária, então a fase é 0 grau, tá? Em dB, esse nosso módulo, né, 20 log de M, que é o nosso módulo, é o 20 log de A. Nas altas frequências, já vai mudar um pouco esse comportamento, né? Então, nas altas frequências, G de J ômega, o módulo dele, aqui eu só vou fazer uma pequena correção no slide, isso aqui eu acabei copiando e colando, não tá certo, né? Então, para as altas frequências, o módulo de G de J ômega vale ômega, né? Já que o ômega é muito maior do que A, então acaba tendo ele apenas prevalecendo ali no teu sistema, tá? Então, para altas frequências, o módulo é ômega. Como agora você está em altas frequências, a tua parte imaginária está muito maior do que a tua parte real. Então, a fase ela é 90 graus, ela tende a 90 graus, né? Quando o ômega é muito maior do que A. Em escala dB, tá? 20 log de M você tem 20 log de ômega. Então ele é um valor constante para baixas frequências, sempre o A, já que o A é constante. Para altas frequências não, para altas frequências ele vai depender do valor do ômega. Se você traçar então esse teu ganho em dB e a tua reta em escala, e o teu ômega em escala log, você tem um comportamento de uma reta, né? Uma reta de inclinação 20. Se esse aqui está em escala log e o teu ômega também está em escala log, então o teu módulo, tá, ele pode ser escrito como 20 vezes x, que seria a tua frequência. Então ele é uma reta com inclinação 20. Então y é 20 log de m e x é log de ômega. Então para altas frequências a gente tem um comportamento de uma reta e a inclinação dessa reta é de 20 dB por década, né? A cada década, a cada múltiplo de 10, a cada 10 na n, ele sobe 20 décadas, né? 20 dB no caso. Então, por exemplo, se para a frequência 0 ele vale 0 dB, na frequência... frequência 0 não vai ter, já que tem a escala ômega, né? Para a frequência 1, ômega igual a 1, ele vale 0 dB. Uma década depois, seria 10 vezes isso. Então, agora você está com 1, você foi agora para 10. Então, esse passado 10, ele foi para 20 dB. Uma década depois, seria 100. Então, 1, 10 e 100. Bem espaçado, ele passa a 40 dB. Então, a gente faz essa separação em
em décadas, né, para ficar mais... Essa inclinação, então, seria 20 dB por década para ficar mais fácil da gente traçar a nossa reta. Quando eu mostrar o gráfico, vocês vão ter um pouco mais de visualizar isso graficamente, fica um pouco mais simples. Então, se a gente fosse separar, né? Como que ficaria, então, a nossa curva de módulo? Na baixa frequência, vale sempre 20 log de A. Tá? Para alta frequência, 20 log de ômega, certo? Então ele tem uma inclinação aqui de 20 dB por década. Como que eu sei que eu estou saindo da baixa indo para alta frequência? Quando você sai da baixa para alta frequência, isso ocorre no que a gente chama de frequência de quebra, onde você quebrou a tua assíntota de baixa e começou a traçar a tua assíntota de alta frequência. Então a gente traça 20 log de A até ômega igual a A. Para ômega maior do que A, você começa então a tua reta de 20 dB por década. Em relação à fase, o comportamento é um pouco diferente, né? A gente pode simplificar o comportamento da fase da seguinte maneira. Como a fase ela não é simplesmente uma quebra de um valor para o outro, né? A tua fase ela começa em 0 e termina em 90, mas entre 0 e 90 ela começa a ter um transitório ali, né? Ela começa a sair do 0 para passar para o menos 90, ela começa, no caso, subir, né? Já que é um 0. Então a gente separa o comportamento em uma década antes da frequência de quebra e uma década depois da frequência de quebra. Uma década antes da frequência de quebra, ou seja, ômega menor do que 0,1A, a fase é 0 grau. Uma década depois da frequência de quebra, a fase é de 90 graus. Então, nesse intervalo, que é uma década antes e uma década depois da frequência de quebra, você tem uma reta com inclinação de 45 graus por década. Então, ele vai fazer o seguinte. Começa em 0 grau, termina em 90 graus. Você traçou uma reta. Nesse meio termo, né, você tem uma reta entre esses dois. Então, aqui seria 0,1A, aqui seria 10A, que é uma década depois, né? E no meio termo você tem aqui 45 graus, que seria uma frequência no meio dessas duas, né? Você vai fazer 0,1 vezes 100 raiz quadrada disso para ter o comportamento ali no meio, ou seja, exatamente na tua frequência A, né? Você vai ter essa tua quebra, né? Então, graficamente, a gente tem o seguinte, né? Aqui a gente tem o gráfico da magnitude, aqui a gente tem o gráfico da fase. Eixo X aqui é frequência em radianos por segundo. Então a gente tem a assíntota de baixa frequência, 20 log de A, até a frequência A, que é a nossa frequência de quebra. Então 20 log de A. Se A, por exemplo, for 1, né? Vamos supor que A seja igual a 1, aqui a gente tem 0 dB, né? Começou aqui com A, chegou na frequência de quebra, ele vira uma reta de 20, com inclinação de 20 dB por década. Se a gente olhar aqui na frequência A, uma década depois é 10A, então ele deve ter subido 20 dB. Então aqui eu tenho 20 log de A, aqui, uma década depois, eu tenho que subir 20 dB, ou seja, eu tenho que ter 20 mais 20 log de A. Se esse nosso A é 1, né, eu comentei que aqui é 0 dB, então aqui vai ser 20 dB, já que log de 1 é 0, né? Uma década depois, no 100A, ele vai estar com 40 mais log de A. Então é simplesmente uma reta. Para a fase agora, né? Começou em 0 grau, aqui eu tenho uma década antes, aqui eu tenho uma década depois, então ele vai em 0 grau. Chegou aqui uma década depois, sempre 90 graus, e aí você vai pegar do 0,1 até o 10A, você traça uma reta, né? Traçou a reta tranquilo, você já automaticamente vai ter inclinação de 45 graus por década. Exatamente na frequência a fase é 45 graus, né? Significa então que parte real é igual à parte imaginária quando você tem fase 45 graus, né? Se você pegar isso aqui, ó, J ômega mais A, e você colocar ômega igual a A, você vai ficar com JA mais A, né? Parte real e parte imaginária idênticas. Aqui em vermelho, se vocês olharem essa linha tracejada em vermelho, é o comportamento exato da nossa resposta em frequência, não é o comportamento assintótico, né? Então a nossa assíntota ali, ela tem um bom comportamento, um comportamento bem próximo, né? Por exemplo, para o caso do módulo, só essa
essa região aqui que ela tem uma pequena queda, né? Na verdade, aqui na frequência A ela vale 3 dB, né? 20 log de A mais 3 dB. Se o A fosse 1, ele teria uma amplitude de 3 dB, mas ele tem um comportamento bem próximo. A ideia é que a gente, com essa assíntota, trace o comportamento exato, né? Você pode até pegar alguns pontos ali para fazer o comportamento exato, mas com a assíntota... Deixa eu só voltar, né? A nossa ideia com o comportamento assintótico é traçar um comportamento... a própria palavra assintótico já diz um comportamento aproximado, né? Mas ele tem uma boa aí aproximação, né? Para a fase a gente também vê uma boa aproximação desses dois caras, tá? 0 seria esse comportamento. E se eu fosse traçar o comportamento agora do polo, né? Em vez de traçar o S mais A, traçasse o A dividido por S mais A, como que ficaria o comportamento dele, né? O comportamento dele seria exatamente o mesmo, só que tudo para baixo, né? Em vez de ele subir, ele vai descer a 20 dB. Em vez de você começar em 0 e ir até 90 positivo, você vai para 90 negativo, já que é um polo, né? Então ele vai fazer mais ou menos o mesmo comportamento, só que tudo é negativo, tudo para baixo, né? Vê então como que seria o comportamento do inverso disso, né? Que seria um polo, 1 sobre S mais A. Então, começar aqui para resposta em frequência. Nossa assíntota de baixa frequência, também com do ômega menor do que A. Como que ficaria, então, o nosso ganho? Né? O nosso ganho seria menos 20 log de A. O log negativo, né, não quer dizer que você tem um valor linearmente falando, né, positivo. Significa que o teu valor é menor do que 1, né? Ele seria 0,3, 0,4. Tudo isso te dá um valor de log negativo, né? Então esse teu negativo ele está te dizendo que o valor está menor do que 1, né? Tudo que é log, que o 20 log dá positivo, ele está maior do que 1, né? Então aqui na verdade você ficaria com 20 log de 1 sobre A, né? 20 log de 1 sobre A você pode escrever como 20 log de A negativo, né? Então por isso que vem esse valor negativo para cá. Fase continua sendo 0 grau, né, já que o sistema é puramente real. Para alta frequência, né, então você tem menos 20 log de ômega. Então você ficaria então com menos 20 log de 1 sobre ômega. Para jogar o ômega para cima, troca o sinal do ômega, do log, né, menos 20 log de ômega, e a tua fase em 90 graus. Então esse menos 20 log de ômega vai dar para a gente uma inclinação menos 20 dB por década, né? Então, cada década que passa, cada 10 na N, né, vamos dizer assim, 10 na N, então seria 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, ele vai caindo 20 dB, né? Então, ele começa aqui com um valor e aí chega na frequência de quebra, continua sendo A, ele cai com uma inclinação negativa de 20 dB por década, né? Então, resumindo, a gente tem esse comportamento aqui comportamento assintótico, né? Menos 20 log de A, menos 20 log de ômega, que seria baixa frequência, e aqui a gente tem a alta frequência. Frequência de quebra continua sendo ômega igual a A. O comportamento assintótico da fase também vai ser bem parecido, só que ao invés de você subir 45 graus por década, você desce 45 graus por década. Então você passa do 0 grau por menos 90 graus entre uma década antes e uma década depois, né? Então uma década antes 0 grau, uma década depois 90 graus, a inclinação da tua reta é 45 graus por década negativa. Então esse aqui seria o gráfico, né, de 1 sobre S mais A, começa aqui em 20 log de A. Aqui na frequência de quebra ele vai cair 20 dB por década, então esse aqui eu tenho 20 log de A, uma década depois, que é aqui, eu vou ter menos 20 log de A. Então, na próxima década, menos 40. Então, essa inclinação é menos 20 dB por década. Para a fase também é bem parecido, né? Você começa com 0, termina com 90. Uma década antes, uma década depois, inclinação menos 45 graus. Por década, exatamente na frequência A, a tua fase é de menos 45 graus. Tá? Então, para
polo e zero, de primeira ordem, bem parecido com o comportamento. Traçar o comportamento assintótico desses caras não tem mistério. É uma régua, a escala logarítmica é reto, cai 20 dB, 0 cai 45, 90 no caso da fase. O que acontece agora se eu tenho somente um polo, um zero na origem, ou se eu tenho um polo na origem? Vamos começar primeiro com o zero na origem, né? A resposta de frequência dele é sempre J-ômega, certo? Então não importa o comportamento dele para alta, para baixa frequência. Ele não tem assíntota de baixa e sempre assíntota de alta. Ele é sempre uma reta que sobe com 20 log de ômega, né? Então ele vai sempre subindo. Ele começa baixinho quando o ômega é pequeno e vai subindo aí em forma de uma reta quando você traça isso em dB. Né? A gente só consegue traçar mais ou menos o comportamento dele porque a gente sabe que quando o ômega é igual a 1 radiano por segundo, isso aqui dá 0 dB, né? Já que você vai ter 20 log de 1, né? 20 log de 1 é 0. Então você começa no 0 dB, pega a régua, inclinação 20, traçou a reta. Já que ele é sempre um número complexo, J-ômega, a fase dele é sempre constante em 90 graus para todo o valor do ômega, né? Então ele é sempre uma reta constante. 1 sobre S, né, que é o nosso famoso 1 sobre J-ômega, ele vai ser uma reta com inclinação de menos 20 dB por década, já que, né, ele é um polo, né, o polo sempre tem uma inclinação negativa, o zero sempre tem uma inclinação positiva. E ele cruza o ômega em 1 radianos por segundo, né? Desculpa, ele cruza o 0 dB também em 1 radiano por segundo. Então você vai lá no 1 radiano por segundo, ajusta a tua reta aí, tua régua e cai, né? Então a gente sabe que para ômega igual a 1, ele vai ter 0 dB. Então para ômega igual a 0,1, ele vai ter 20 dB de amplitude. Para ômega igual a 10, ele vai ter então menos 20 dB, né? Parecido, né? Agora, em relação à fase, ela é constante, né? Menos 90 graus para todo e qualquer valor do ômega. Então tem esse comportamento do S, né? Então veja aqui que 10 na 0 é o nosso famoso 1, né? Aqui é o 0,1 e aqui é o 10. Então veja que ele cortou o 0 dB exatamente aqui nessa frequência 10 na 0. Uma década depois, ele subiu aqui 20 dB. Duas décadas depois, ele está com 40 dB. Fase sempre 90 graus positivo. O 1 sobre S, né, o nosso 1 sobre J-ômega, tem inclinação aí negativa, então com 10 na 0 ele vai ter amplitude 0 dB. Uma década depois ele vai ter menos 20, 2 décadas depois, né, ele vai ter menos 40. A fase eu acabei não colocando aqui, acho que esqueci de colocar no gráfico, mas ela vale sempre menos 90 graus. Não tem mistério, é sempre uma reta constante. Então a gente já sabe o comportamento do polo, do zero, polo na origem, zero na origem, né? Embora que zero na origem é algo bem difícil aí de aparecer na prática. Sistema de segunda ordem, ele é um pouquinho mais... Não é mais... O comportamento assintótico dele é idêntico, né? Só que ele vai cair, como ele agora tem um ômega quadrado, ele não cai a 20 dB por década, ele cai a 40 dB por década, né? Cada quadrado faz multiplicar cada elemento multiplica essa tua queda, né? O que interfere muito nessa aproximação assintótica, principalmente entre 0,1 vezes a frequência de quebra e 1 vezes a frequência de quebra, né? Entre uma década antes e uma década depois, é o nosso fator de amortecimento, né? Então a gente vai começar traçando o fator de amortecimento menor do que 1, né? Porque se o fator de amortecimento é maior do que 1, eu já comentei que você pode quebrar em S mais A, S mais B, por exemplo, e aí analisar como 2 de primeira ordem, né? Então o que interessa mesmo é o comportamento, o amortecimento menor do que 1, né? Então assim, quando o amortecimento for menor do que 1, esse fator de amortecimento ele tem uma interferência aí significativa na tua curva de módulo e na tua curva de fase. Então vamos começar por um sistema de segunda ordem padrão, né? Ômega n quadrado, S quadrado, 2 amortecimento ômega n quadrado. Resposta em frequência, no lugar do S a gente coloca J ômega. Então aqui se eu tenho S quadrado, eu vou ficar com J ômega quadrado, então eu vou ficar com menos ômega quadrado, né? J quadrado, ômega quadrado, menos, né? J quadrado é menos 1, menos ômega quadrado.
Aqui a gente tem 2 vezes amortecimento ômega-n ômega, né? Esse ômega aqui é a nossa variável, tá? Então J e aqui ômega-n quadrado. Aqui já dá para verificar que a nossa frequência de quebra, né? O nosso ômega de quebra, que quando você quebra da alta para baixa frequência, é o próprio ômega-n, né? Então, antes do ômega-n é baixa frequência, a partir do ômega-n é alta frequência, já que esse termo aqui quadrado é muito maior do que esse termo que não tem quadrado, né? Então a gente consegue fazer essa aproximação. Então, para baixas frequências, em que ômega é muito menor do que ômega-n, o nosso g de j ômega vai ficar como 1, né? Ômega-n quadrado dividido por ômega-n quadrado. Quando você tem ômega muito menor do que ômega-n, a única parcela significativa da tua resposta à frequência é esse ômega-n quadrado, já que ele vai ser muito maior do que esses outros dois parâmetros, né, que é o ômega quadrado e o ômega-n, que é amortecimento ômega-n que está multiplicado pelo ômega, então você tem aqui ganho unitário. Como ele é um número real, né, a fase dele é de 0 graus, né, e o ganho em dB é 20 log de 0, que é o nosso famoso 0 dB. Para altas frequências, né, em que ômega é muito maior do que ômega-n, daí é o contrário, né? Aquela parcela que a gente tem de menos ômega quadrado mais 2 vezes amortecimento ômega-n vezes ômega j, né, ainda, mais ômega-n quadrado, isso aqui vai ser muito menor do que esse nosso ômega-n quadrado. Então, para altas frequências, né, a gente tem que o nosso g de j ômega é menos 1 sobre ômega ao quadrado. Tá? Como ele é negativo, a fase dele é de 180 graus. Tá? Aqui eu estou colocando como 180, tá? Embora o mais 180 e menos 180 não faça diferença, né, matematicamente falando, mas você começa com ter um número imaginário crescendo em relação ao número real, então, como ele é um polo, a fase começa a cair. Tá? Então a gente coloca o 180 para dizer que ela começa no zero e vai caindo. Né? Se a gente diz que o 180 ela começa subindo, aí seria o caso de um zero. Né? Embora que matematicamente isso não dê diferença. Então dessa maneira, né, o nosso ganho em dB, que é 20 log do módulo do 1 sobre ômega quadrado, tá? Então 20 log de 1 sobre ômega quadrado, como o ômega está embaixo eu posso colocar o sinal negativo, como eu vou ficar com quadrado eu ainda tenho 40 log de ômega, né? E a fase, então, é de menos 180 graus. Então, com isso, a inclinação da nossa assíntota de alta frequência é menos 40 dB por década, né? Que é o dobro para o sistema de primeira ordem. Né? Cada ordem, vamos dizer assim, do sistema faz ele cair 20 dB. Né? Então, a primeira ordem é 20, a segunda ordem é 40, a terceira ordem é 60. Né? E a fase, né, também é dobrada. Né? Se antes era menos 90, agora ela vale menos 180. Então, separando em alta e baixa frequência, né, quando o ômega é menor do que ômega-n, o nosso módulo é 0 dB. Quando os dois são iguais, a gente tem que ômega é igual a ômega-n, né? Então a gente faz a quebra da alta para baixa frequência. Então, a partir da frequência de quebra, menos 40 log de ômega, ou seja, menos 40 dB por década. Até uma década antes da frequência de quebra, ou seja, 0,1 ômega-n, a gente tem o nosso 0 grau, né? Uma década depois, que é o 10 vezes ômega-n, a gente tem então a fase de menos 180 graus. E entre 0,1 e 10 ômega-n, que a gente faz uma década antes e uma década depois, a gente vai ter uma reta com inclinação de menos 90 dB por década. Né? Então, quando a parte real e a parte imaginária são iguais, né, ali quando ômega é igual a ômega-n, vamos colocar dessa maneira, né? Quando ômega é igual a ômega-n, a nossa inclinação ela é de menos 90 graus. Né? Nossa fase, né, de menos 90 graus. Então, o comportamento assintótico do teu sistema de segunda ordem é basicamente esse. Né? Você tinha aqui 0 dB, né, já que a gente está com o sistema padrão de primeira ordem, de segunda ordem, né? Então ganho unitário para frequências pequenas, então começa em 0 dB e depois cai a 40 dB por década. Né? Aqui a gente está normalizando, claro, para ômega-n igual a 1, né, para ficar fácil. Então aqui seria ômega-n, aqui seria 10 ômega-n.
Uma década depois, que é esse ponto, o nosso módulo está em menos 40 dB por década. E aí continua, né? Então, outra década, passou-se outra década, né? Se ele estava aqui menos 40, ele vai cair 40, então ele vai passar a menos 80. Para a fase, ela começa em 0 grau, termina em menos 180, né? Exatamente, ômega-n ela vale 90 graus, e ela tem uma inclinação, né? Essa inclinação ela é menos 90 graus por década, né? E essa inclinação aqui é de menos 40 dB por década. Ok? Como eu comentei, então, o fator de amortecimento ele é um cara que bagunça um pouco o nosso comportamento. Ele faz com que o nosso comportamento assintótico não seja exatamente o próximo do nosso comportamento real, né? Essa reta, esse comportamento que eu tenho, ele é bonitinho quando o amortecimento é um número mágico, que é 0,707. Quando o amortecimento é 0,707, ele vai acompanhar bem essa assíntota. A gente não vai ter a gente chama de ultrapassagem de frequência, né? Vamos tentar observar. Eu vou primeiro... Aqui eu estou mostrando como é que seria o módulo, mas eu vou primeiro mostrar os gráficos, né? Só para vocês terem uma ideia de como que seria essa interferência do módulo, né? Do amortecimento no módulo. Então, para o módulo, para diferentes valores de ômega de amortecimento, né? A gente está traçando aqui esse nosso comportamento do módulo. Então veja o que acontece. Ele bagunça bem, né, uma década antes e uma década depois da frequência de quebra, já que aqui a gente está com ômega-n igual a 1. Tá, então uma década antes, um pouco antes, um pouco depois do ômega-n, ele até acompanha bem o nosso comportamento assintótico, né? O problema é nessa região aqui, próximo ao nosso ômega-n. Quando o amortecimento é muito pequeno, por exemplo 0,1, ele ultrapassa, né, ele tem um ganho aí no nosso módulo, né? O nosso módulo ultrapassa a curva de 0 dB, né? Então, se você, por exemplo, colocou aqui tu tem um sistema de segunda ordem, aqui tu tem um sistema de segunda ordem. Você vai colocar uma entrada senoidal, cuja frequência ela vale ali próximo ao ômega-n. Se a amplitude dele é 1 volt, o que você vai ver na saída é um valor, sei lá, de 2 volts, tem que fazer a conta, né, se o amortecimento for muito pequeno, né? Então é estranho, você bota um sistema passivo ainda, né? Você põe uma entrada, a saída vai ter uma amplitude maior do que a entrada. É claro que a potência é a mesma, né? Potência não dá cria, né? A potência tem que vir de algum lugar, né? Se é um sistema passivo, não tem nada que vá te dar um ganho de potência, né? Se fosse um sistema com transistor, aí você poderia ter um ganho de potência, né? Mas o sistema circuito elétrico, por exemplo, né? Você vai ver uma amplitude maior do que a entrada, mas a potência ali tem que ser a mesma, né? Aí, à medida então que esse fator de amortecimento vai diminuindo, esse pico vai diminuindo, né? Por exemplo, o 0,5 ele deu uma ultrapassagem bem pouca, né? E aí com 0,707, que é o que a gente disse que ele não tem ultrapassagem na frequência, né? Com 0,707 ele não tem essa ultrapassagem aqui que a gente está observando, né? Ou esse decaimento muito acentuado. Esse 0,707 é um número interessante aí quando você vai projetar sistemas de controle, né, caso você não queira uma ultrapassagem na frequência. Aí quando o amortecimento vai tendendo a 1, né, ele começa a fazer o contrário, ele começa a atenuar essa tua curva de módulo em vez de ultrapassar, né, então ele começaria a atenuar cada vez mais ali a tua curva. Como eu falei, a gente para com o amortecimento igual a 1, né, porque amortecimento maior do que 1, aí você já tem dois sistemas aí de primeira ordem juntos, né? Então é esse efeito aí que a gente tem no nosso módulo que o fator de amortecimento tá causando, né? Você pode ainda, caso você queira, fazer algumas correções ali no módulo, né? Então quando o valor de amortecimento é muito pequeno, a gente tem uma ultrapassagem acima do 0 dB, né? E o que vai acontecer com a fase, né? A gente também tem um gráfico da fase, mas a fase seria mais ou menos isso. A nossa assíntota tem aquele comportamento, né? Ele começa em 0, cai uma reta bonitinha e depois, né, vai para 180 graus negativo. Quando o teu fator de amortecimento é pequeno, essa parte de 0 grau ela continua até um pouco a mais de uma década antes e ele cai quase que reto, né? Ele chega perto do ômega-n, ele cai abruptamente, ele faz uma transição aí
de 0 para 180 numa largura, num ômega bem estreito, né? Então ele começa a ficar cada vez mais acentuado à medida que o teu fator de amortecimento aumenta, né? Então, caso você queira fazer um ajuste ali na curva de módulo, você pode usar essa expressão, né? Ômega n quadrado, que é um valor, que esse valor é fixo, né? Vezes ômega quadrado, tudo ao quadrado. Então você vai fazer um módulo do real e do imaginário, né, para saber o quanto que você tem que corrigir nessa tua curva de módulo, né, caso você queira traçar uma assíntota tão próxima ali do valor verdadeiro. Então você tem que fazer esse ajuste, né, como a gente viu no gráfico, 0,1 ômega n e 10 ômega n. Então pega alguns valores, tá? Não precisa pegar todos para você fazer essa tua correção. Vale também ressaltar que, como você está em escala log, você não precisa pegar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, né? Melhor. Pode pegar valores bem espaçados, né? Olha como que é esse comportamento, né? 0,1 para o 10, então, por exemplo, o 0,2 e o 0,3 não tem tanta diferença. Do 0,7 para o 0,9 não tem quase diferença nenhuma, né? Então você pode pegar alguns pontos aqui e aqui, né? Não precisa pegar tantos pontos assim caso você queira fazer essa correção. Mas o problema maior mesmo aqui, né, eu falei, é entre uma década antes e uma década depois, e ainda assim na metade da década, ainda na metade da outra década, que tu pode pegar alguns pontos ali para fazer as correções, né? Se quiser saber exatamente aonde acontece esse pico, fica à vontade para vocês, mas você pode pegar aquele TOG de J ômega, aquela expressão que a gente obteve da resposta em frequência, né? Essa expressão aqui, ó, eu quero saber onde que acontece o pico, onde que acontece aquele pico da ultrapassagem, né? Simples, você vai pegar, calcular o módulo disso daqui, né? Vai ter lá real imaginário, depois você deriva igual a zero e você vai achar o valor do pico, né, dele, né? Que valor acontece o pico. Então, deriva igual a zero, você pode estar encontrando esse valor do pico, né? E tem um valor ali que não há ultrapassagem, que quando você vai tentar calcular isso não ocorre, que é quando o fator de amortecimento é de 0,707, né? Um valor mágico ali que a gente tem na resposta à frequência, né? O comportamento então da fase, né? Então aqui eu tenho uma década antes, uma década depois, né? Veja que a nossa assíntota ela é praticamente uma reta, né? Ela é uma reta, né? O nosso comportamento assintótico. E olha o que acontece quando o fator de amortecimento é 0,1. Ele vem aqui, essa reta se estende um pouco mais, e olha a transição abrupta que ele faz aqui até os 180 graus, né? Se a gente está tratando em escala dB, isso aqui é uma distância que isso aqui não é quase nada, né? Vamos dizer assim, bem estreito ali, né? Transição bem abrupta mesmo. E aí com o 0,3 você vai deixando essa atenuação um pouco mais suave, né? Até que no 0,7, que é esse valor vermelho, ele fica bem próximo da nossa assíntota. E a tendência é ele vir cada vez mais suavizando à medida que o teu amortecimento aumenta, né? Então, para amortecimento igual a 1, a gente já está comportamento bem próximo ali da assíntota, né? Então, resumindo o sistema de segunda ordem, a nossa frequência de quebra é o nosso ômega n, né? A nossa frequência de quebra. E ele vai fazer tudo dobrado em relação ao sistema de primeira ordem, né? Só cuidar então que o fator de amortecimento muda bastante esse comportamento assintótico em comparação àquilo que você já obteve ali acima ali do 0 dB. Bom, então a gente viu como é que traça esse nosso diagrama de Bode, esse nosso comportamento assintótico para sistemas aí de primeira ordem separados, né? E se eu tiver um sistema mais complexo, como que eu posso estar fazendo isso? É o que a gente vai fazer então agora nesse exemplo, né? Então a gente vai vai usar retas assintóticas para calcular a resposta, para plotar a resposta em frequência desse nosso G de S, né? S mais 3, S mais 1, e S mais... Vamos corrigir aqui S mais 2, tá? S mais 2. Então a gente vai obter a resposta de frequência desse S mais 3, S que multiplica S mais 1 e S mais 2. A primeira coisa para a gente poder somar essas retas, né, a gente vai ter 4 retas, a reta com
do S mais 3, a reta do S, a reta do S mais 1 e a reta do S mais 2. Como cada um deles vai começar num certo valor, né? Por exemplo, a gente viu que o S mais A, ele começa para baixas frequências como 20 log de A, né? Então ele vai começar com um offset. Já o S1 sobre S mais 2 ele vai começar um pouco abaixo. Isso vai dificultar na hora de você somar essas retas. Então a ideia é que a gente trace todas as retas começando no 0 dB. Isso facilita a nossa soma. Então a gente vai separar qual que seria o nosso ganho em baixa frequência, né, por assim dizer. Então a gente vai separar quem que é o nosso ganho em baixa frequência. Tá? Então isso aqui é simples de fazer. Você vai pegar esse teu 3 meios e vai traçar ele depois. Então o teu S mais 3, você escreve 3 que multiplica S sobre 3 mais 1. Então esse termo aqui de dentro, S sobre 3 mais 1, ele começa em 0 dB. Já o S mais 2, você vai separar como 2 que multiplica S sobre 2 mais 1. Daí que vem o nosso 3 meios dessa expressão. O S mais 1 não precisa, né? O S também não precisa fazer. É só nesses S mais 2, S mais 4, S mais 5, que é separar esse ganho ali em baixa frequência. Então a gente vai traçar retas aí em baixas com todas começando no 0 dB, e esse 3 meios é só um offset que depois a gente vai somar na nossa curva de módulo. Ela vai jogar a nossa curva de módulo para cima, né, já que é um valor maior do que 1. Então a gente tem ali as frequências de quebra em 1 radiano por segundo, em 2 radianos por segundo, em 3 radianos por segundo, e ainda esse aqui que cai constantemente a 20 dB por década, né? Então a gente também tem esse cara daqui, né? Então a gente tem, por exemplo, uma reta em 0 dB, depois ela cai a 20 dB por década em 1 radiano por segundo. O outro vai ser uma reta 0 dB e depois ele cai a 20 dB por década em 2 radiano por segundo. Já o S mais 3 ele vai começar zerado e aí, quando chega no 3 ele sobe a 20 dB por década e o S é uma reta que cai constante, né, a 20 dB por década. E depois a gente faz o somatório dessas três retas. Então a gente tem que traçar separadamente cada um desses, né? O primeiro que a gente está traçando, né, seria esse 1 sobre S. Então 1 sobre S é uma reta constante de 20 dB por década caindo, né? Então na frequência 1 radiano por segundo ele vale 0, uma década depois ele vale menos 20, uma década antes ele vale 20. Eu vou traçar agora a próxima reta com comportamento assintótico, que seria o nosso S mais 1. Né? Agora eu estou traçando aqui o S mais 1 aqui na linha azul. Ele começa em 0 dB, chegou no 10 na 0, ele cai 20 dB por década. Então ele vale 0 dB até a frequência de quebra, que é 1, né? Depois cai 20 dB por década. O S mais 2 vai ser parecido, só que ele vai cair a 20 dB por década quando chegar em ômega igual a 2, né? Que é essa nossa reta aqui em verde que eu estou traçando aqui, o S mais 2. Então aqui está 2 radianos por segundo, né? Então ele cai a 20 dB por década. O nosso zero em S mais 3, ele está subindo, né? 20 dB por década, quando o ômega é igual a 3, aqui é o 2, aqui é o 3 radianos por segundo, ele começa a subir 20 dB por década. Traçado aí esse comportamento assintótico de todos os polos e zeros aqui no meu sistema, agora a gente vai fazer o somatório dessas retas, né? Então, essa reta em vermelho está caindo em 20 dB por década e você vai somar com as outras retas. Então, qual que seria o resultado? Você tem uma reta que cai a 20 dB por década e as outras três retas são 0 dB. Então, o resultado disso é uma reta que cai a 20 dB por década. Quando chegou na frequência de quebra de 1 radianos por segundo, você tinha uma reta que com inclinação de 20 dB por década encontra uma outra reta com inclinação de 20 dB por década. O resultado é menos 20 dB, ou seja, uma reta que cai a 40 dB por década. Que essa é outra reta que eu tracei aqui. Essa reta, então, está caindo a 40 dB por década. Quando a gente chegar em ômega igual a 2 radianos por segundo, você vai encontrar uma outra reta que está caindo também a 20 dB por década. Então, você vinha caindo a 40 dB por década, encontrou uma outra reta que cai a 20 dB por década. Qual que é o resultado? É uma reta que cai a 60 dB por década. Então, é uma inclinação bem mais acentuada.
Quando você chegou ali em ômega igual a 3 radianos por segundo, você estava caindo a 60 dB e agora você encontrou uma reta subindo a 20 dB. Se você está caindo a 60 e encontrou uma reta que sobe a 20, o resultado é uma reta que cai a 40 dB por década. Como não tem mais nada ali depois disso, né, então essa reta continua caindo a 40 dB por década até ômega tender a infinito. Então essa curva em cinza é o comportamento assintótico aí do meu G de S, né, já considerando todos os três sistemas, o S mais 3 dividido por S mais 1 e S mais 2. Né? Resumindo, você vai traçar o comportamento assintótico de todos eles e fazer um somatório de retas. Né? Então é algo gráfico, né? Você não precisa fazer nenhum tipo de conta para chegar nesse valor. Bom, e agora aquele 2 3 meios que a gente deixou para fora? Né? Uma vez traçado aquele comportamento assintótico, partindo do 0 dB, você simplesmente vai somar o seu 20 log de 3 meios, que dá 3,5 dB. Né? Então, ali onde era 0 dB, aqui nesse ponto, né, você vai deslocar ele para cima em 3,5 dB. Então, aqui não é mais 0, aqui é 3,5, aqui é 13,5 e assim por diante. Né? Por isso que tem que separar ele. Né? Porque se você teria retas diferentes, começando uma começa lá para cima, outra começa para baixo, e aí o somatório não seria algo simples. Né? Então você tem aqui, ó, é simplesmente uma troca de escala. Você pode estar fazendo um papel, você vai lá e escreve mais 3,5 dB. Né? Em azul tracejado, eu coloquei o comportamento exato, né? Não o comportamento assintótico, só para nível de comparação. Né? Então veja que o comportamento assintótico ele obedece bem, né? O comportamento exato obedece bem, se comporta bem parecido com esse nosso comportamento assintótico, né? Dá para ter uma boa noção aí do comportamento da resposta em frequência do teu sistema, né? E para a fase, né? A fase, você faz o mesmo processo, você faz um somatório de retas, né? O que fica um pouco mais chato é que uma cai a 45, outra está subindo, uma década antes, uma década depois, né? Mas a ideia é traçar todas as fases, né? Então, deixa eu ver. Aqui em vermelho, ó, é menos 90 graus sempre. Quer dizer, aquele nosso polo na origem, o 1 sobre S. Em azul, quem que eu estou traçando em azul? Eu estou traçando aquele nosso 1 sobre S mais 1. Né? Então, ele era 0 graus até uma década antes, e uma década depois, ele é sempre menos 90. No verde, né, eu estou traçando aqui no verde, o meu 1 sobre S mais 2, né, aquele nosso polo S mais 2, aqui no verde. Né? Então, uma década antes, que é o 0,2, uma década depois, que é o 2. Caiu 45 graus por década e ele segue agora essa assíntota dele esse comportamento aqui de menos 90 graus. O amarelo é aquele nosso S mais... Opa! Deixa eu buscar aqui a corzinha amarela. O amarelo é o nosso S mais 3, né? Então ele começava em 0 grau, aqui uma década antes é o 0,3, uma década depois é o 3 e ele começa a subir 45 graus por década, termina aqui em 90 graus. Então agora você tem que fazer esse somatório, né? O que vai dar de resultado? Eu vou tentar traçar mais ou menos aqui em preto, só para vocês verem o comportamento. Né? Então aqui, né, você tem 0 grau, 0 grau, 0 grau, e aqui menos 90 graus. Então você viria com 90 graus até o 0,1. No 0,1 você começa a cair 45 graus por década, então você está caindo mais ou menos assim. Chegou nesse ponto, começou a cair mais 45 graus por década. Então, tu começa a cair 45 graus por década até aqui. Depois, você começa você estava caindo 45, né? Aqui você cai menos 90. Agora você tem 45, 45, caindo, vai subir 45, então você cai a 45 graus por década até... Aqui vai ficar um pouco feia essa minha curva, né? Até
aqui. Quando você chega aqui, você está caindo a 45, certo? Encontrou e essa tua reta azul ela deixou de cair, ela está com valor constante. O resultado então é um valor constante, né? Vamos colocar dessa maneira, já que você está caindo 45 e outra reta, essa reta em azul ela deixou de cair, né? Porque eu estava até então somando a azul, a verde e a amarela. Então a azul deixou de cair, está com a verde e com a amarela. Então agora você tem um valor constante, né? Zero sem caimento, constante, né? Até aqui. O que aconteceu aqui? Tava com a azul e a verde cancelando uma com a outra, né? A verde caiu fora quando chegou em 2, né? Agora você só tem uma que sobe 45 graus, então você começa a subir 45 graus. Chegou mais ou menos nesse valor, todas as retas pararam de cair, né? Aqui em 3 radianos e o teu valor fecha ali mais ou menos em 180 graus. Teria que fazer com uma régua para ficar bonitinho, né? Pegando todas as inclinações. Mas traçando o resultado mais ou menos certo, seria esse, né? Então aqui em cinza era 90 graus, que é um offset, né, desse teu polo na origem. Depois ele começa a cair 45 graus por década, 90 graus por década. Nesse intervalo aqui, que é 45, começa a subir a linha em amarelo. Aqui onde ele tem uma fase constante, né, sem nenhuma variação, é porque deixou de cair essa linha em azul, e aí o verde com o amarelo se anulam. Aqui onde ele está subindo 45 graus por década, o verde deixou de cair, só tem o amarelo, e fecha em 180 graus. Né? Eu tenho 3 polos e tenho um zero. Né? A diferença entre eles é 2. Então eu tenho 2 polos, por isso que ele termina, quando o ômega tende a infinito, em 180 graus. Né? Essa continha aí sempre é válida. Beleza? Então é somatório de retas. O que muda é que às vezes você tem mais ou menos reta para somar, né? O que vai deixar o teu trabalho um pouco mais fácil e um pouco mais difícil. Aqui a gente tem a fase exata em comparação com o comportamento assintótico que a gente obteve, né? De novo ali o comportamento assintótico está bem próximo ali do comportamento real, dá para ter uma boa noção do comportamento do teu sistema, né? Mas ele começa em menos 90, termina ali em menos 180, né? Tranquilo, né? Então essa parte aí de aproximações assintóticas do diagrama de Bode seria isso, né? A gente poderia estar tratando aí mais exercícios, deixo para vocês tratarem mais exemplos, né? Mas por hora é entender o que um polo, o que um zero dá na tua curva de módulo, na tua curva de fase. Um zero cai a 40, um polo sobe a 20, o polo cai a 20 dB por década, o zero sobe 20 dB por década. Segunda ordem é 40, né? Dobra, né? A fase começa uma década antes, uma década depois, para a gente saber o comportamento do sistema, tá? Então o comportamento assintótico aí, esse nosso diagrama de Bode, essas nossas retas assintóticas dão para a gente uma boa noção de como que está o comportamento, como que é a resposta em frequência do teu sistema, tá? A gente volta depois ali para a parte de diagramas de Bode, né? Porque agora a gente entra em critérios de estabilidade de Nyquist. Tá? O critério de estabilidade de Nyquist, a gente vai primeiro definir o que é o critério, tá? Vai trabalhar bem o critério, vai entender bem como é que ele funciona, o que a gente quer dizer. É difícil interpretar, mas eu acho ele mais fácil do que, por exemplo, o critério de Routh-Hurwitz. Né? Você pode estar usando o critério de Routh, você pode estar usando o critério de Nyquist. E depois, como que eu faço com esse critério de Nyquist para olhar essa minha... Deixa eu voltar no gráfico. Tem módulo e fase bonitinhos aqui. Esses aqui estão todos bagunçados. Por exemplo, eu olho para um gráfico desse e consigo dizer se o sistema é estável ou não, somente olhando no gráfico, sem fazer nenhuma conta. Né? Para a gente entender de onde que vem isso, né? A gente precisa entender primeiro, né, o que é o critério da estabilidade de Nyquist, como que a gente pode usar ele para definir se o sistema é estável ou não. Beleza? Então, obrigado e até a próxima.